Colegas, hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre o artigo 61, aonde nós estamos encerrando o nosso comentário sobre associações. Gostaria de primeiro cumprimentar a cada um de vocês, você que nesse momento está me assistindo aí, acompanhando os meus vídeos, meu muito obrigado, e espero que esses vídeos realmente estejam atendendo o seu objetivo. Você concurseiro, você bacharel que está estudando aí afincamente para as provas, para o exame da ordem, você bacharelando que está aí na sua universidade, na sua faculdade, e está completando os seus estudos com esses vídeos, um grande abraço. E o que eu peço, o meu projeto é gravar aí aulas, gravar curso que colabore com o seu estudo, colabore com o seu objetivo. E eu só tenho, o único feedback que eu tenho é o de vocês. É o seu sucesso, é a sua boa colocação. Mas para isso você tem que compartilhar e também escrever para mim dizendo: ok, valeu, a aula foi boa, a aula contribuiu. Isso é importante. É esse feedback que incentiva o professor a gravar mais aulas, a passar mais um pouquinho do que ele sabe para vocês. Então, continue compartilhando, continue colaborando, continue escrevendo, porque isso é que incentiva o professor a dar continuidade a esse projeto de cursos para exame da ordem, para concurso público e para complemento dos estudos dos bacharéis de Direito. Vamos trabalhar? Vamos lá. Vamos ver o que diz o artigo 61 do Código Civil Brasileiro. Diz o artigo: dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no Estatuto, ou, sendo omisso o Estatuto, por deliberação, por decisão dos sócios, a instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. Eu gostaria só que nós fizéssemos uma visita lá no artigo 56, que foi citado pelo artigo 51. Olha comigo o que fala o artigo 56. A qualidade de associado é intransmissível. É a regra que nós falamos. Se o estatuto não dispuser o contrário. É intransmissível. Mas o estatuto pode exarar, descrever a transmissibilidade. Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência da fração ou da cota não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente da fração ou da cota, ou ao herdeiro, salvo disposição diversa no Estatuto. Se o Estatuto constar essa transmissibilidade, tranquilo. Se ele não constar essa
transmissibilidade, aí, em regra, a qualidade de associado é intransmissível. Vamos agora para o nosso dispositivo que nós estamos estudando. Vamos comentar ele por parte para vocês entenderem? Vamos lá. Primeira coisa que vocês devem entender que o artigo 61, ele começa dizendo que ele começa falando para nós da dissolução da associação, do encerramento de suas atividades. Encerrada a associação, dissolvida a associação. Vamos lá. Dissolvida a associação, está aí tranquilo. O remanescente. O que é remanescente? É aquilo que sobrar, é o patrimônio. O remanescente do seu patrimônio líquido pagou tudo que tinha que pagar, né? Sobrou isso, sobrou R$1.000, sobrou uma casa, sobrou um lote. Dissolvida a associação, o remanescente de seu patrimônio líquido, não é o patrimônio bruto, que já foi pago tudo, que tinha que resolver todas as pendências. Depois, aí o próprio dispositivo está ajudando. Depois deduzido, se for o caso, as cotas e frações que nós falamos lá no 56, que eu terminei de ler, será destinado esse patrimônio líquido remanescente a entidade de fins não econômicos. Imagine que a associação, depois de pagar todos os seus débitos e ainda, como tinha previsão no estatuto, distribuir as cotas e frações entre os associados, sobrou ainda um patrimônio de R$10.000. Colegas, nesse caso, esses R$10.000 será destinado a uma entidade congênere, entidade a fim de que não tenha fim econômico, que esteja designada no estatuto dessa associação. Agora imagine vocês que sobrou R$10.000 e no nosso estatuto não havia previsão para o patrimônio líquido remanescente, aquilo que sobrou. Aí nós vamos fazer uma assembleia e, por deliberação dos associados, por decisão dos associados, essa sobra, o patrimônio líquido, será encaminhado, transferido para uma instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes ao da nossa associação. Isso, quem vai deliberar são os associados. Preste bem atenção que essa deliberação vai acontecer se não houver previsão, no estatuto. Ainda no artigo 61, diz o parágrafo 1º: por causa do estatuto, constando no estatuto da associação, ou no seu silêncio, não constando no estatuto da associação, por deliberação dos associados. Agora, por decisão dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente que nós falamos no caput do artigo 61, receber em restituição
atualizado o respectivo valor às atribuições que tiveram prestado ao patrimônio da associação. Esse parágrafo está dizendo o seguinte: imagine vocês, eu e você, participamos de uma associação, a qual, para o início da participação, para o início para sermos associados, nós fizemos uma contribuição de R$1.000. É uma grande associação, né? Fizemos uma contribuição de R$1.000. E depois, no final, a associação foi dissolvida. Olha o que fala, presta atenção. Eu e você, nós contribuímos com R$1.000. Vou notar com isso, senão eu até esqueço o valor. Entramos, eu e você contribuímos com R$1.000. Ok? Acontece que a nossa associação, ela foi dissolvida. Vamos agora entender. Por cláusula do estatuto, se tiver lá no nosso estatuto, ou não estiver, ou por deliberação dos associados, por decisão dos associados, que nós estamos no meio, podem os associados, antes da destinação do remanescente para uma instituição, né, se não tiver constando no estatuto, uma instituição semelhante, municipal, estadual, federal, antes da destinação do remanescente, referido nesse artigo, receber em restituição, nós podemos restituir atualizado o respectivo valor que nós contribuímos. É isso que fala esse parágrafo. Pode, né, a associação restituir para nós associado o valor que nós pagamos devidamente atualizado. Os R$1.000 devidamente atualizado. Para depois ela fazer a transferência do remanescente, do que sobrar. Parágrafo 2º. Não existindo no município, no estado e no Distrito Federal, ou no território em que a associação tiver sede, a nossa, que foi dissolvida, instituição nas condições indicadas no caput do artigo, o que remanescer de seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Olha, esse dispositivo, ele é tranquilo. Se você acompanhar comigo o meu raciocínio e o nosso estudo, eu e você, repare que nós estamos estudando juntos, ok? Olha aqui, nós falamos lá no caput do artigo 61 que, dissolvida a associação, o remanescente do patrimônio líquido que sobrou, depois deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, nós já falamos, será destinado à entidade de fins não econômicos, designado no estatuto, ou omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. Aí diz o parágrafo: se não houver, se não existir no município, no estado e no Distrito Federal ou território em que estiver a nossa associação, que tiver sede a nossa associação, instituição nas condições indicadas, semelhantes à nossa, o que remanescer, o que sobrou do nosso patrimônio, será devolvido à Fazenda do Estado, ou do Distrito Federal, ou da União, dependendo onde está a sede da nossa
associação. Agora eu quero simular algumas questões para você gabaritar e não ter mais dúvida sobre o artigo 61 do Código Civil. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um trabalho detalhado, um estudo detalhado, longo, mas de suma importância para seus estudos. Acompanhe comigo, vai ajudar até nas provas de vocês. Nós vamos fazer questões de verdadeira ou falsa. De acordo com o Código Civil brasileiro, no que diz a associação, é correto afirmar que, dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio bruto, se for o caso de não estiver cláusula definindo no estatuto, será destinado à entidade de fins não econômicos, designada no estatuto, ou omisso este por deliberação dos associados à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. Esta é uma assertiva verdadeira ou falsa. Esta é uma assertiva falsa, errada, porque eu falei no enunciado da questão que o patrimônio bruto, na verdade, o remanescente, o dispositivo legal, fala do seu remanescente do patrimônio líquido, não bruto, patrimônio líquido, já pago as despesas. Eu não vou repetir, que eu nem consigo. Vocês estão vendo que eu estou elaborando as questões aqui na hora com vocês. Então eu peço você, se caso não tiver entendido a questão, volte o vídeo quantas vezes for necessário para você compreender a questão que eu elaborei. Vamos agora para a segunda questão. Preste atenção. É correto afirmar sobre dissolução da associação que o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no artigo 56 do Código Civil, poderá ser destinado à entidade de fins não econômicos designada ou não no estatuto. Verdadeira ou falsa essa assertiva? Ela está errada. Por que, professor? Porque, na verdade, o dispositivo legal fala que, no caso de dissolução, a sobra do patrimônio líquido, deduzidas, se for o caso, as cotas e as frações ideais, será, poderá não, o remanescente será destinado a entidades de fins não econômicos. Será. Preste bem atenção. Será. Não existe poderá. Ok? Mais uma assertiva para você gabaritar. Terceira assertiva. É correto afirmar que, por cláusula do estatuto, ou na sua ausência, por
deliberação dos associados, deverá os sócios, antes da destinação do remanescente, receber em restituição atualizado o valor pago inicial ou em contribuições que fizeram parte do patrimônio da associação. Verdadeira ou falsa esta assertiva? Falsa. Porque, na verdade, essa restituição, ela não é obrigatória. Na verdade, essa restituição pode acontecer ou não. Se constar no estatuto, sim. Se os associados deliberarem favoráveis à restituição, sim. Se não ocorrer esses dois requisitos, não há que se falar em devolução, em restituição do que foi pago pelo associado. Quarta assertiva. É correto afirmar que, não existindo no município, no estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação estiver sede, instituição nas condições exigidas no artigo 61, o que remanescer, o que sobrar do seu patrimônio, poderá ser devolvido à Fazenda do Estado, do Distrito Federal e da União, se assim quiserem os associados. Podem gabaritar. Esta é uma assertiva verdadeira ou falsa? Esta é uma assertiva falsa. Porque o parágrafo 2º do artigo 61, ele não dá essa liberdade para os associados aceitarem a devolução ou não. Na verdade, ele diz o seguinte: não existindo no município, no estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, instituição na condição indicada no artigo 61, o que sobrar do seu patrimônio se devolverá, terá de devolver à Fazenda Pública, ao Distrito Federal ou à União. Um exemplo para vocês. Uma associação tem 20 associados. Os 20 associados se reúnem, cada qual ingressando com uma fração de R$1.000. E inicia-se esta associação, avaliada então em R$20.000. Isto quer dizer que a cota ou a fração ideal de cada associado é de R$1.000. Imagine que a associação, depois de 3 anos, ela é dissolvida, é encerrada as suas atividades. Cada qual receberá de volta o seu patrimônio de R$1.000. Isso não implica dizer lucro. Na verdade, ele está recuperando aquilo que foi investido. Mas preste atenção. Só que
por cláusula do estatuto, ou no seu silêncio, por deliberação dos associados, que esse fato pode vir a acontecer. Compreenderam? Olha, eu queria fazer algumas pontuações para vocês. É importante que você saiba que no curso da associação de que nós fazemos parte, eu resolvo fazer uma doação de 50 mil para essa pessoa jurídica. A contribuição que eu dei, sem que ninguém tenha me forçado a isso, extinto essa associação, é justo, é legal que eu receba de volta o que for doado. Há essa previsão e pode acontecer essa devolução. E o resto do dinheiro que sobrou já foi devolvido. Vamos imaginar que a associação tem recebido incentivos fiscais, ou que o imóvel no qual ela foi sediada tenha valorizado. Vamos imaginar que sobre mais dinheiro. Qual o destino desse remanescente patrimonial da associação dissolvida? A instituição, é importante que ela não tenha, a instituição que vai receber esse remanescente, ela não pode ter fins lucrativos. Ela tem que ser semelhante a dos associados no município, no estado, no Distrito Federal ou no território, de acordo com a sede da associação. Não havendo, vai para a fazenda pública, estadual, federal ou do Distrito Federal. Então, pontuando, o remanescente será repassado a uma instituição de fins não econômicos prevista no Estatuto. Portanto, compete ao Estatuto designar a instituição, que será contemplada com o remanescente do patrimônio da associação que dissolveu. Se não, se o Estatuto não contemplar, haverá a deliberação pelos associados. Agora, nesse finalzinho de vídeo, nós vamos começar a falar sobre fundação. Fundação é um conjunto de bens livres, aí você vai encontrar conceitos na sua sinopse, é o conjunto de bens livres, liberado por seu proprietário para a realização de um fim. Para a realização de um fim. Tal finalidade que é necessário para a existência da fundação deverá ser religiosa, moral, cultural ou assistencial. Fundação, então, é um conjunto de bens com finalidade jurídica específica. Faz necessário que os bens deixados pelo fundador sejam suficientes para o desenvolvimento, para a execução dos fins determinados pela fundação. A fundação é constituída por ato entre vivos. O instituidor passa a ser obrigado a transferir a propriedade ou direito real
sobre os bens dotados para a fundação, sob pena de transferência compulsória por mandado judicial. Vamos começar então entendendo o artigo 62. Para criar uma fundação, para instituir uma fundação, o seu instituidor, o seu criador, fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrar. Fundação é patrimônio mais finalidade. Fundação é patrimônio mais finalidade. Nós não falamos isso em associação, não. Fundação é patrimônio mais finalidade. Como podemos perceber, para a criação da fundação não é necessário a reunião de mais uma pessoa, como acontece na associação. O essencial para a criação de uma fundação é a separação de um patrimônio do criador e a sua destinação para um determinado fim, o que chamamos de dotação. Dotação, separação patrimonial de um patrimônio destinado a constituir uma determinada fundação. O fundador poderá promover a sua dotação por duas maneiras: por escritura pública ou testamento. Escritura pública é o modo pelo qual o fundador constitui a sua fundação inter vivos. Testamento, causa mortis, construída para depois da morte do fundador. A dotação deve referir a bens livres, totalmente desembaraçados. Não podem ter restrições. Por exemplo, eu hipoteco meu apartamento. Hipoteca é imóvel. Eu hipoteco meu apartamento ou compro um carro financiado. Não posso colocar esses bens para dotação, pois não pode ter bens com restrição. Tem que ser bens livres. Toda dotação, além de conter uma relação de bens, necessariamente deve especificar o fim a que se destina. Se o fundador quiser, ele pode também colocar na dotação o modo de administrar, o modo de administração da fundação. Bens desembaraçados, bens livres. A dotação tem que ter bens livres desembaraçados. Qualquer especificação, o fim do bem religioso, moral, cultural, assistencial. Posso criar uma fundação? Sim. Posso criar, sim. Parágrafo 1. A fundação poderá constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou assistenciais, que nós já falamos. A fundação não pode ter fins lucrativos. A fundação não pode ter fins lucrativos. Quando nós estudamos
associação, lembre bem do que nós falamos de cota e fração. Agora preste atenção no que nós vamos pontuar. Extinta associação, fração ideal com o qual ingressou na associação, contribuições prestadas ao longo de sua existência. Lembre que nós falamos. Há uma distribuição, aí da associação, entre os associados. Se quiserem e se constar no estatuto. Vocês vão começar a fazer essa diferença de fundação para associação. A fundação não. Olha só o que nós vamos falar. Vou só repetir o que diz o parágrafo único para deixar para o comentário para o próximo vídeo. Parágrafo único 62. A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, morais, culturais e assistenciais. E no próximo vídeo nós daremos continuidade ao estudo sobre fundações. Muito obrigado. Continue compartilhando esses vídeos.